salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, dê seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Por que, pessoal? Porque ter mentalidade de rico mesmo não sendo. Porque eu defendo esse ponto de vista, né? É o seguinte, pessoal, vamos ser direto, né? Há diversos artifícios que milionários utilizam que servem pra gente, né? É lógico que a pessoa tem que aceitar que ela não é rica ou milionária, né? É lógico que é possível, é lógico que a gente tem que aceitar, é esse o ponto, mas não quer dizer que não seja possível também que tu tenha uma mentalidade de rico, né? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Acham que se tu tá falando assim que tem que ter mentalidade de rico, então tu tá querendo incentivar que tu seja melhor do que as outras, jamais, né? Não tô falando nesse sentido, compreende? Não tô falando nesse sentido. É lógico que tem muito milionário que é pilantra, né? Mas não tô falando nesse sentido, tô falando de um sentido amplo. Afinal, vocês já viram milionários querendo dizer que é melhor pelos outros por conta da condição financeira? Eu não sou muito de ver isso não, né? Eu não sei vocês, mas eu não vejo muito famoso. É lógico, tem famoso que é arrogante, né? É lógico, tem, né? Mas assim, eu não vejo de uma forma maioria, né? Uma forma majoritária, assim, ricos querendo passar uma impressão assim de que é superior superior aos outros por conta da condição financeira. O que eu mais eu vejo são ricos, inclusive num lugar que é desse porte, então eu posso falar com autoridade, entende? Eu não vejo ricos querendo desmanjar, querendo mostrar que é melhor do que isso. Eu não vejo isso não, tá? Eu não vejo isso não. O que eu mais vejo são locais assim ricos que são mais silenciosos, né? Isso pode ser uma qualidade, né, do lugar rico, mas também há seus problemas, né? Há problemas também, não tanto quanto em bairros mais necessitados, né? Muitas das vezes a gente vê que milionários passam por depressão, e isso é um fato, compreende? Mas realmente, quem diz que o dinheiro também não resolveria muitos dos problemas, tá enganado, compreende? Então, por que ter essa mentalidade de rico, né? Porque há vários costumes que os milionários utilizam que a gente pode levar em consideração. Por exemplo, já falei aqui, o silêncio é o que eu mais vejo aqui nesses ambientes. O silêncio, o que mais? A gente não vê milionários manjando, diferentemente de bairros assim, que são mais necessitados. A pessoa tem vontade ali, tem uma sanha, né, de querer aparecer, de querer ostentar. A gente não vê isso muito em bairros ricos. Além disso, é o que eu já falei anteriormente, de não ver muito rico querendo passar a perna nos outros, né? A gente não vê rico invejoso também, a gente não vê rico fofoqueiro, né? É lógico que existem suas exceções nesse sentido que eu tô falando, né? Mas eu não vejo o rico querendo alimentar assim, questões
situações adversas, né? Não é o padrão, né? O que eu vejo mais é o seguinte, ó, é rico querendo ter estabilidade. E eu estou falando isso, pessoal, para que a gente possa se espelhar, né, nesse sentido mais positivo, né, de ser rico, né? É lógico que alguns irão dizer, porque não, a riqueza financeira não importa, o que importa mais é a riqueza espiritual. Eu concordo, pessoal, mas há certos tipos de aspectos, enquanto milionário, há certos tipos de costumes que a gente pode se assemelhar, por exemplo, a busca pelo conforto, a estabilidade, segurança, são fatores preponderantes. A gente está, convenhamos que a gente está num país inseguro, né? Mas há aspectos que a gente pode levar em consideração, que são positivos, que a gente pode levar em conta, né? Que a gente muito associa a mentalidade de rico, não só materialismo, mas financeiramente, que a gente pode adotar, na nossa própria vida. É lógico que a gente nunca pode ser o que o outro é, né? Porque tem muito isso, né, hoje em dia. A gente não pode confundir, né? Querer ser o que a outra pessoa é, né? Não estou falando nesse sentido, estou falando no sentido de adotar costumes, de ter costumes de ricos, aos quais podem beneficiar. Eu estou falando nesse sentido, enquanto indivíduo, compreende? Porque eu não vejo a sociedade como coletivo, né? Quem vê a sociedade como coletivo está totalmente assim em nada, porque a gente paga os nossos preços individualmente, né? Ainda mais perante a Deus, compreende? Então, contra fato não há argumentos. A gente tem que aceitar a sua condição, justamente que a gente não é rico financeiramente, talvez, mas a gente pode, com certeza, adotar costumes de gente que é milionária. Por que não? Por que não? Eu não vejo coisíssima nenhuma de errado em querer isso na sua própria vida, em querer o melhor, né? Porque hoje em dia, né, somente tu querer o melhor, não pode, né? Isso já é execrado, né? Tu já é crucificado, né? Como se tu estivesse cometendo uma ilegalidade. Não, você não tem esse direito. Como é que eu não posso ter esse direito? Não faz sentido nenhum. Eu vivo do jeito que eu quiser, né? Do jeito que eu quiser. Como é que a gente não pode ter esse direito, ter costume de rico mesmo sendo? Para mim nunca fez muito sentido, né? Novamente, repito, eu acredito que a gente pode aliar duas coisas, aliar os dois mundos, no sentido assim, de aceitar a condição de que tu não é rico, mas também ter uma mentalidade próspera. Porque não poderia, né? Não poderíamos ter esse tipo de mentalidade. Para mim é uma situação que nunca fez muito sentido, que as pessoas aqui no Brasil tem muito isso, né? Porque se você quer ter uma mentalidade de rico, você está deixando de ser quem tu é, você está deixando você está usando uma máscara, né? Não, nesse sentido não. Nesse sentido não. Quando você traz esses costumes para a sua individualidade, você não está cometendo nenhum tipo de... Você não está sendo errado de jeito nenhum, tá? Por exemplo, eu sempre tive esse costume, né, de me vestir bem, né? A princípio agora estou na praia, então calma, pessoal, calma. Estou falando assim no sentido de se vestir bem para lugares apropriados, né? Vestir uma camiseta social, um terno
é importante ter isso até para elevar a sua autoestima, né? É lógico que alguns, né, falar até sobre autoestima para alguns hoje parece que vai cair um meteoro na Terra, né? Não, você não tem esse direito, né? Quer dizer, hoje em dia se alimenta muito, né, esses discursos, essas falácias, né? Não, porque tu tem que aceitar, não pode querer melhorar, né? Não pode querer sonhar, né? O sonhador é tipo o cara que é sonhador, né? Ele é um tipo de piada, né? Como se sonhar fosse uma coisa assim absurda. Para vocês terem uma ideia, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia da inversão de valores que esse país atravessa, né, atualmente. Pode até mesmo sonhar, que é uma coisa assim positiva, né? Ah, porque você não pode sonhar em sair do país, não, porque você não tem dinheiro para isso, né? Ah, você não pode desejar o melhor, né? Viver para si mesmo agora é como se fosse, incomoda, né? Como se fosse uma ofensa, né? É como se fosse uma ofensa para os outros, né? Querer viver para si mesmo é como se fosse uma ofensa para o outro, né? Não, porque não pode, né? Tudo não pode, né, pessoal? A sociedade o tempo todo quer ditar regra para você, né? Quer dizer o que é certo e o que é errado, né? E eu, sinceramente, pessoal, eu tô farto disso. Eu não tô ligando para a opinião de quem não paga minhas contas. No final, isso pode soar assim, um tanto que ofensivo, né? Mas eu prefiro encarar como se fosse uma verdade, né? Uma verdade mesmo que inconveniente, né? Mas agora tem também isso, né? Não, porque tu não tem direito até mesmo. Porque é esse o intuito do sistema, né? Que você não se expresse de jeito nenhum, né? Não, porque você se expressar, até mesmo se expressar já está errado, né? Quer dizer, é uma vergonha, né, pessoal? O errado virou certo, o certo virou errado hoje em dia, né? Estamos numa geração afrescalhada que não aceita uma crítica às vezes, né? Mais veemente, né? Então, pessoal, é lógico, né? É lógico que os milionários, não estou dizendo que também os milionários são santos, não fazem coisíssima nenhuma de errado, né? Por exemplo, essa exaltação do material eu não concordo muito com o milionário, né? Essa exaltação do material em detrimento do espiritual, é por isso que hoje em dia tem muitos milionários que acabam tendo depressão, né? Porque realmente o dinheiro não resolve tudo, né? Mas também seria hipocrisia, né, a pessoa dizer que não resolve boa parte dos seus problemas. Também seria hipocrisia, né? Então a gente tem que adotar aqui um equilíbrio nesse sentido, compreende? Trazer pra gente aqueles costumes dos ricos que são bacanas, outros a gente pode rejeitar sem problema nenhum, né? Agora, por que não aceitar que a gente não é milionário, mas mesmo assim não ter uma mentalidade rica? Para mim não faz sentido nenhum, né? Acredito que a gente pode sim adotar os dois pontos nesse caso que eu estou trazendo aqui, compreende? Aceitar o fato de que, novamente, né? Aceitar o fato de que tu não é milionário, mas mesmo assim ter uma mentalidade de rico, né? Eu mesmo curto muito, né? Geralmente me vestir bem, né? Que é um comportamento assim, que a gente pode associar a pessoas mais nobres, né? Compreende? E eu sei que tendo esse tipo de mentalidade isso me irrita, né? Isso acaba incomodando os outros, tá? Mas eu não posso fazer coisíssima nenhuma contra isso, né? Mas eram esses os pontos que eu tinha para trazer. Qualquer outro detalhe nesse sentido
sinceramente eu não aceito, né? Não aceito que alguém aponte para mim e dizer que eu estou vivendo errado, né? Eu posso estar vivendo diferente dos outros, mas não necessariamente estou errado, compreende? Né? Isso não é questão de soberba, jamais. É questão de que é questão de viver melhor para si mesmo, viver para si mesmo, né? Somente o viver para si mesmo já incomoda, né? Quem dirá pensar diferente nesse país aqui, que é o Brasil, né? Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.